Vocês conhecem o pastor Lutero? Ele disse, eu pedi para você para ministrar o louvor. Lutero é uma joia. Irmãos, eu queria continuar falando com os irmãos sobre ídolos do coração. Idolatria é algo que nós assim rejeitamos aqui, e por isso não temos imagens de escultura para não caracterizar essa idolatria. Só que o pior tipo de idolatria é aquela que a gente acha que não existe, mas que está bem presente na nossa vida, que rege as nossas reações, as nossas emoções, que faz com que nós façamos o que nós fazemos. Esse é o pior tipo de idolatria, porque ela está arraigada no nosso coração. São os ídolos do nosso coração que dirigem a nossa vida, como quem põe um cabresto em nós e diz assim, é por aqui, vai, sei lá como é que aboia cavalo, aboia boi, né? Sei lá, dirige cavalo, uma coisa assim. Os ídolos do nosso coração fazem quem nós somos, ou pelo menos fazem que nós sejamos quem nós somos. Todos nós somos idólatras. Se alguém aqui se levantar e disser assim, eu não, já está manifestando o seu próprio ídolo, não é? Tentando se livrar de um pecado que na realidade está bem implantado no coração ali. A idolatria é uma bênção. E a idolatria tem a ver com o nosso coração, que o nosso coração é enganoso. Ele engana bem demais. Ele faz com que a gente negue aquilo que é patente. Todo mundo viu. Eu digo, não, de jeito nenhum. O nosso coração faz com que quando é citado alguém, assim, diz assim, irmãos, com pesar nós queremos anunciar a disciplina do irmão fulano de tal, e nós façamos assim, que isso? Fulano de tal? Eu não acredito. Um dia talvez vocês ouçam assim, olha, Luciano caiu em pecado. Saibam, Luciano já caiu faz tempo. Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Quem acha que não é pecador, que atire a primeira pedra. Diz que tem uma história de um homem que fez assim, eu acho que a história é assim, alguém diz assim, foi fazer uma encenação talvez desse momento aí de Jesus e a mulher pecadora, e disse assim, quem não erra, que atire a primeira pedra. Aí um homem atirou a pedra e acertou a mulher. Aí fez, ei, você não erra não? Aí ele disse, dessa distância não. A gente costuma subestimar as pessoas naquilo que de mal elas podem fazer. E tem muita gente que diz assim, eu não acreditei que eu faria isso. Deixa eu dizer, acredite, você é capaz de fazer pior. Eu não, você sim. É sempre assim. Nós estamos sempre tentando manter algum tipo de máscara ou capa que oculte os ídolos do nosso coração. Nós não somos tão pecadores assim. Tem gente que é mais pecador. Eu não sou tão assim. Eu acho até um exagero da confissão de fé falar sobre depravação total da humanidade. Eu não vejo isso. Acho que a confissão de fé ela foi até bondosa. Depravação total da humanidade. O que é que nós vemos por aí? E o que é que nós vemos na igreja? Pessoas que a todo tempo tentam se esconder por trás de uma capa, de um evangelicalismo que mais parece com a novela das 8. Não, novela das 8 não, porque às vezes tem muita coisa assim até, né? Com Chiquititas, né? Que as coisas, né? Tia fulana de tal, né? Aqueles meninos assim, tá o irmão, assim, você fala com ele na rua, se ele souber que você é da igreja, aí pronto, ele vai enfeitar mesmo a voz, né? Fulano,
a paz do Senhor, meu irmão, aleluia, né? Ídolos do coração. Aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para o Salmo 73. O Salmo 73 mostra um ídolo do nosso coração, e a gente já esteve comentando um pouco, pelo menos fazendo uma introdução disso lá no grupo pequeno, com relação ao casamento. Você conhece casais que não são evangélicos e que têm um bom casamento? Conhece casais que são bem casados e não são evangélicos? Quantos conhecem? Todo mundo conhece algum casal que não é crente e que vive bem? Algum casal que não é crente e vive melhor do que muito crente? Aí pronto, aí o pessoal se pedir para ficar de pé e subir em cima do banco, acaba achando, né? Se conhece pessoas que não são crentes, mas que a sua justiça excede a de muitos crentes, que a sua honestidade é algo muito claro na vida deles, eles não são crentes. Você conhece pessoas que têm um linguajar e uma postura que excede também aos crentes, mas não é crente, não conhece a Jesus? Conhece? Isso é possível, ó. Se é possível não conhecer a Cristo e viver uma justiça melhor do que a nossa, para que Jesus? Para que Jesus? Para que Jesus, se Ele não faz diferença entre mim e aquele que está no mundo sem Ele? Por que que aquele que está lá no mundo sem Cristo é justo e muito crente não é? Então para que Jesus? Para salvação, não é? Amém, glória a Deus. Uma irmã respondeu uma coisa muito importante, né? Para salvação. Só que a minha preocupação é, e aqui? Enquanto nós estamos aqui na terra, para que Jesus? Lá no céu nós temos uma morada eterna e tudo mais, né? Eu lembro que um dos rapazes lá do grupo pequeno falou assim: eu não sei, eu sei que eu preciso dele, preciso muito dele, né? Essa pergunta, ela deve ter passado pela cabeça de muita gente, e passou pela cabeça também do salmista. Mas essa pergunta, ela não está bem feita, porque na realidade ela está feita assim: para ter o que eu poderia ter, para ser melhor que os outros, Jesus Cristo precisaria fazer diferença para mim. Quem está no centro dessa pergunta para ser bem sucedido é o homem, sou eu que quero ser melhor do que as pessoas que estão no mundo, eu que quero ficar em evidência, quero ter um diferencial para mim mesmo, para a minha própria vida. Para que Jesus, se o ímpio vive se dando bem e eu me dando mal? Para que Jesus, se as coisas que eu faço não são tão bem sucedidas quanto com muita gente por aí? Para que Jesus, se aqueles que blasfemam contra Cristo estão felizes e eu estou aqui vivendo a minha depressão? Ou seja, Deus ou Jesus é o garçom que nos oferece aquilo que de consumo é mais interessante para mim. Essa é a perspectiva do salmista aqui também. E é interessante, glória a Deus por isso. O Senhor permite que Asaf desabafe na palavra de Deus, e é a palavra de Deus nos dizendo assim: eu conheço você, Luciano, você não me engana, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas perspectivas, eu sei o que é que você está esperando, eu sei o que ainda é muito importante para você e que não me agrada. Então vamos dar uma lida nesse salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo.
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são assim os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí vem a primeira resposta, olhando para o coração do homem, para toda a maldade do coração do homem. Ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Ou seja, ser bem sucedido aqui na terra e ao final da vida queimar, ir de cabeça para baixo para o inferno. Que coisa triste. Bom, essa é uma vantagem, é uma das vantagens, né, que a nossa irmã Nizara lembrou muito bem, não é? Nós temos uma vida que vai além dessa vida. E o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele fala assim: se a nossa esperança se resumisse apenas a essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Que a grande miséria dos homens é viver como se a vida fosse só isso aqui. Como fala uma música dos Titãs: você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender, a vida é cruel. Isso pode ser verdade para eles, glória a Deus, não é para nós. Eu espero que não seja para eles algum dia. Eu espero que todos eles conheçam e mudem essa canção que eles cantam com tanta certeza, né? A certeza que faz com que eles dizem: você vai morrer e não vai para o céu. Eu digo: puxa vida, ele nem me conhece. Até que entrei no santuário de Deus, até que me encontrei com o Senhor e atinei para o fim deles. Essa vida de adoração que alinha a nossa vida com a vida de Deus. Não há como vivermos olhando para esse mundo, se embevecendo com ele, enchendo os olhos, ansiando por essas coisas para nós e para nossos filhos, e viver satisfeito. Na realidade, o mundo não vive satisfeito, e o mundo vive da insatisfação dos outros. Nesse mundo consumista que nós vivemos, a insatisfação é um prato cheio, não é verdade? A gente tem um carro e diz assim: olha aquele outro carro ali. Começa a ficar insatisfeito com aquele carro que muitas vezes era o sonho do nosso consumo. Quem é que está valendo neste momento? É o nosso coração. Nosso coração é assim, insatisfeito por natureza. Mas essa frase, até que entrei no santuário de Deus, ela diz assim: olha, existe um caminho que é diferente do caminho do mundo.
existe um olhar que não está horizontalmente alinhado, está verticalmente alinhado com o Deus Todo-Poderoso. Até que entrei no santuário de Deus, e até entrar no santuário de Deus, o meu coração estava me desviando, o meu coração me enganava, o meu coração dizia: o valor está ali, olha como é que o ímpio está se dando bem, olha como é que as coisas são. O ídolo do nosso coração é aquilo que nós damos mais valor do que o nosso verdadeiro tesouro, que é Deus. E aí nós podemos continuar lendo a partir do versículo 18, depois que ele fala sobre isso: atinei para o fim dos ímpios, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aleluia. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza, em quem eu tenha prazer na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Está aí mais um motivo para nós buscarmos ao Senhor diariamente. Nós precisamos muito do Senhor, porque mesmo sabendo, e nós não sabemos de hoje qual é o fim do ímpio, nós sabemos desde sempre, desde que conhecemos o Evangelho, desde que os nossos olhos espirituais foram abertos, e agora nós contemplamos o Senhor e o recebemos como Salvador. Nós sabemos que existe o caminho que é estreito, que é de dificuldades e de lutas. Todos nós seremos atentados na nossa santidade, na nossa caminhada, nós sofreremos sempre esses ataques do sapricol, dizendo assim: olha, vê como é que é a vida. Essas nossas fraquezas, a fraqueza do nosso coração vai ser sempre cutucada. Olha aqui, olha como é que você é, olha o tipo de pessoa que você é, olha o que é que você tem ganho nessa sua caminhada. Presta atenção como é que as pessoas estão se dando bem, rapaz. Olha para frente, olha ao redor, vê, você já está com tantos anos e nem tem isso ou aquilo outro. Veja, fulano de tal, ele está se dando muito melhor do que você, corre atrás. E a gente corre atrás, começa a correr e se cansar, e fica angustiado com os nossos filhos. O que vai ser deles? Precisam ser alguém na vida. E olha, a perspectiva de entender o Senhor como nosso maior tesouro, muitas vezes é mal entendida pelos crentes, ou pelo menos é esquecida. Assim, é como se nós tivéssemos uma vida e uma verdade para viver e cantar aqui no templo, e uma vida para se viver lá fora, que não pode se perder tempo cantando. Nós temos coisas para adquirir, nós temos celulares, carros, motos, nós temos muita coisa para comprar, nós temos muita coisa, muita luta que nós passamos. Olha, imagina
os meus filhos e a minha esposa comigo andando de ônibus, ou olhar uma pessoa passar por mim com um BMW e eu a pé. Que isso? E muitos que se dizem pastores ainda pregam isso e dizem assim: olha, você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. E aí, mais uma vez, o consumismo do coração, do nosso próprio coração, é atiçado. Eu imagino que talvez alguns aqui tenham visitado esse tipo de igreja, porque talvez lá o Senhor abençoe mais do que aqui, como se Deus fosse assim esquizofrênico. Aqui ele age assim, lá ele é outro Deus. E Deus não é esquizofrênico, sou eu, que acho que posso ser uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá fora, que acho que posso buscar a Deus e encontrar aqui todo o combustível depois do pastor falar, aí sim, agora eu estou pronto para a minha semana, e o domingo que eu não venho para a igreja dá um azar. Buscar a Deus só para quem o conhece, e quem o conhece, pelo menos de alguma forma, entende a necessidade de se buscar diariamente, porque quem não busca diariamente é enganado diariamente. A realidade do salmista é a minha realidade. Os ídolos que ele tem no coração se parecem em muito com os ídolos que existem no meu coração, as coisas que são tão importantes para mim, que me fazem deixar de buscar a Deus. Eu busco diariamente as coisas que são importantes para mim. A pergunta é: Deus está entre elas? Eu busco todas as coisas que eu sinto que eu preciso. Você precisa de Deus? Eu desejo muitas coisas, mas necessidade real para a vida só existe uma. Eu acho que eu já falei isso aqui, não foi? Disse: eu não preciso da minha esposa, eu não preciso de meus filhos, eu não preciso de nada. A minha esposa, ela pode ser levada pelo Senhor a qualquer momento, e é tão difícil dizer isso. Os meus filhos podem ser levados a qualquer momento pelo Senhor. Eu não os quero aqui na terra, não se eles não forem viver para o Senhor. E assim, enquanto eu estou botando Clarice para dormir, eu fico fazendo esse tipo de oração, que são aquelas imolações que a gente faz, né, para o Senhor, dizendo a Ele assim: Senhor, sabe quanto medo eu sinto de que o Senhor faça o que eu tenho medo que o Senhor faça, mas também o Senhor sabe quanto medo eu tenho que aquilo que eu não quero para os meus filhos aconteça. Senhor, os meus filhos são teus, eles não são o meu maior tesouro, meu maior tesouro é o Senhor. Então, se o Senhor quiser levar, leva, Senhor. Eu não quero nada aqui na terra que não seja para a tua glória. Então estão diante do teu altar Raniele, Caio, Cecília e Clarice, para a tua glória, para o teu louvor. Se não for para isso, leva, Senhor, mas leva mesmo, leva a mim, se não for para viver para a tua glória. É essa descoberta que o salmista nos desafia a fazer. Versículo 26 diz assim, 25 e 26: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus, dele sim eu preciso. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem é a fortaleza do nosso coração? Quem é a nossa herança? A quem pertencem as coisas que nós amamos aqui na terra? Eu desejo minha esposa, eu desejo os meus filhos, mas necessidade real minha e de todos eles só existe uma. Eu não estou aqui assim. O meu desafio para os irmãos é que todos nós passemos a pensar assim:
Eu não preciso casar, eu preciso andar com Deus. Eu não preciso mudar de casa, eu preciso do Senhor. Eu não preciso disso ou daquilo outro, eu não preciso daquele computador, desse celular, eu não preciso daquele emprego, daquele concurso, eu não preciso de nada, eu preciso do Senhor, porque a quem tenho eu no céu, Senhor? E na terra, onde está o meu prazer? Onde está o meu prazer? Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Para onde o meu e o seu coração estão nos conduzindo? Para onde? Para onde? O que lhe faz ficar sem dormir durante a noite? É o temor do Senhor? O que é que toma o nosso pensamento durante a semana? É a vida de Deus. Nós aprendemos no breve catecismo, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? A resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo perpetuamente. É para a glória de Deus que eu e você vivemos, é para glorificar a Deus, é para viver a vida dele intensamente, para a glória dele. É a glória dele que nos faz ficar sem dormir, é a glória dele que nos acorda pela manhã, é a vida dele, é os interesses do Senhor, é entender que ele é mais importante que qualquer outra coisa na vida, que ele é o nosso tesouro para sempre, a nossa herança, aquilo que eu e os meus filhos e a minha esposa vão receber. Ou será que o meu coração já instituiu os ídolos? Talvez eu mesmo seja o meu ídolo. Talvez a minha casa, talvez as coisas que eu quero construir para o futuro dos meus filhos ou para o meu futuro mesmo. Nosso desafio hoje é: para que é que eu estou aqui? Onde é que eu vou gastar as minhas energias? Queria convidar a equipe de louvor. A Noaci está aí? Vamos adorar a Deus e vamos cantar esse salmo, os versículos 25 e 26, que falam assim: a quem tenho eu no céu? Vamos adorar a Deus.